nossa Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E em oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão-lhe perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Amém? Estamos no findar, né? O último dia de tudo aquilo que Deus ele preparou para a igreja dele. E eu creio tão somente que muitos já foram edificados e muitos já entenderam o que Deus ele tem sobre as nossas vidas, o que ele quer de cada um de nós como filhos e servos dele. E o texto que nós lemos, e Tiago, ao falar a necessidade da oração para a cura, Tiago ele está nos lembrando que Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e a oração dele parou a chuva por 3 anos e 6 meses. E é interessante quando Tiago faz essa referência desse homem, desse profeta Elias. E ele não está dizendo que esse profeta era um super crente. Ele não está dizendo que esse profeta era a pessoa na qual Deus o ouvia. Não, pelo contrário. Ele está dizendo que ele era como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito a passar por tudo que nós passamos aqui na terra, era Elias. E o texto de Tiago vai dizer que ele orou com instância, ou seja, ele orou perseverando, e Deus cerrou os céus e não teve chuva por 3 anos e 6 meses. Mas depois ele ora novamente e agora vem a chuva. O ponto da reflexão aqui muitas das vezes, acreditamos que é necessário um certo nível de perfeição cristã, a um certo nível de santidade ou de entrega para que as nossas orações sejam atendidas pelo nosso Senhor. Seja atendida pelo nosso Senhor e que os milagres ele aconteça. Muitas das vezes nós achamos que temos que ter um grau de intimidade muito grande. Temos que ter uma vida santificada de forma na qual Deus ele vai atender as nossas orações, para que os milagres aconteçam. Mas quando nós fazemos isso, nós transferimos o mérito do resultado da nossa oração para nós mesmos. Como que pela nossa santidade, pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento, algo do tipo, Deus atendesse as nossas orações. Deus ele não atende as nossas orações por sermos santos, ou por sermos bons cristãos, ou por sermos bons cristãos. Deus atende as nossas orações pela sua graça e misericórdia. Não há mérito em nós, mas nele. Então não pense que para você estar de joelho diante de Deus, você tem que estar no nível de santidade, no nível de comunhão tão grande para que Deus atenda a sua oração. Quando eu e você pensamos dessa forma, nós estamos transferindo o mérito das nossas orações a nós mesmos. Quando na verdade não é dessa forma, é pela graça, é pela misericórdia de Deus que as nossas orações são respondidas, porque Deus sabe que eu e você somos falhos. E por sermos falhos, Ele atende as nossas orações. E com isso Tiago está nos ensinando aqui
que a resposta da oração não é mérito nosso, mas sim do Senhor. Amém? É do Senhor. Mas para mim, a mensagem mais importante desse trecho da carta de Tiago, na minha opinião, é quando ele diz: orem com fé. Orem com fé. Pois apesar das nossas falhas, Deus, ele tem poder para curar, Deus, ele tem poder para transformar, Deus, ele tem poder para libertar. É por isso que ele vai dizer: orem com fé. Orem com fé. Tiago, ele não está dizendo orem quando estiver santo demais. Orem com... Não, ele vai dizer: orem com fé. Orem com fé, porque mesmo Deus, sabendo das nossas falhas, ele tem poder para curar, transformar e libertar. A prática da oração, meus irmãos, deve ser contínua em nossas vidas. Isso deve ser uma prioridade sobre as nossas vidas. Mas é certo que nós não devemos orar só quando estamos necessitados ou em aflição. Por quê? Porque entendemos que essa prática deve ser a nossa vida diária, porque as nossas orações, ela tem que estar alinhada com os propósitos de Deus. Tem que estar alinhadas com os propósitos de Deus. E é por isso que eu disse que Deus, ele já tratou, já ministrou, já se revelou a você através desses dias que tem sido bênção. E eu tenho certeza que você tem entendido o que Deus, ele quer fazer através da sua vida, através da minha vida. Mas é bem verdade, irmãos, que quando nós estamos voltados para Deus, os sofrimentos nos impelem para perto de Deus. E quando nós vamos ver na Bíblia Sagrada, quantos personagens da Bíblia se deixaram ser levados pela oração. Por intermédio da aflição, Jacó à margem de Jaboque. Moisés na dor por causa do pecado do seu povo. Davi e outros por causa da própria culpa. Daniel pela culpa e aflição do seu povo. A gente percebe que todos esses personagens se deixaram ser levados pela oração. Por intermédio de suas aflições. E aí a gente vai ver que em todas essas passagens que mostra o val de Jaboque, Moisés orando, Daniel orando, Davi orando, nós percebemos em todos esses episódios a mão de Deus se movendo para dar vitória aos seus filhos. A mão de Deus se movendo, a mão de Deus sendo acionada para dar vitória aos seus servos. E não é diferente comigo e com você. Não é diferente quando a igreja do Senhor está de joelho, alinhado aos propósitos de Deus. Deus, ele se move. O céu se move e o inferno tem que tremer. Porque há uma igreja de joelho orando ao Deus do céu. Então nós precisamos entender que o mesmo Deus que atuou lá no passado é o mesmo Deus que atua ainda hoje no presente. O que nós não podemos é estar diante de um Deus que tudo pode, se limitando a Ele. Nós precisamos ter uma vida de oração, porque é a oração que nos faz nos conectarmos com o nosso Senhor. É através da oração que Deus, ele cumpre os seus propósitos através da minha vida e através da sua vida. A ideia aqui de um homem como nós, que com a sua oração cerrou os céus e orou para que para que chovesse novamente, é um incentivo para nós permanecermos no lugar da oração. E eu pergunto a você hoje, como está o teu cantinho de oração? Como está a tua intimidade com Deus em oração? Porque é só em oração que conseguimos nos conectar com Ele. É em oração que ouvimos o nosso Deus falar. É em oração. Como é que está o seu cantinho de oração com o nosso Deus? Eu creio tão somente, irmãos e irmãs, que Deus, ele já marcou vidas aqui. Deus, ele já marcou vidas aqui através dessa conferência, nos despertando
para orar. Eu creio que Deus ele já fez isso. Eu estava contando na sexta-feira que quando eu recebi o primeiro vídeo da nossa irmã Rose, com o louvor de abertura, Deus ele falava ao meu coração no carro. E quando eu chego em casa, quase todos os dias, né, Kaline? Eu canto, aí a Kaline faz: mãe, essa música marcou mesmo. Marcou, porque na madrugada, Deus ele me chamava para orar. E quando ele me chamava para orar, era justamente no louvor. E eu lembro muito bem do primeiro dia. Então Deus ele tem algo para fazer através da nossa vida. Mas muitas das vezes a gente não quer se colocarmos de joelhos diante de Deus. Mas é necessário a gente se colocar de joelho diante de Deus. Porque enquanto estamos de joelho diante de Deus, a nossa família está de pé. Enquanto estivermos diante de Deus de joelho, o mundo ainda tem salvação. Então, minha irmã, meu irmão, entenda isso. E aí a gente vai ver na Bíblia, a Bíblia nos mostra grande feito de Deus, quando os seus servos oram a Deus. E entenda que a oração, ela tem que estar sempre em harmonia com a vontade de Deus. Quando assim acontece, a mão dele é acionada ao nosso favor. A gente vai ver que o próprio Jesus, ele é exemplo para nós de um homem de oração. Certa feita ele está no Getsêmani. O próprio Jesus, quando orou lá no Getsêmani, ali era um momento de angústia, ali era um momento de sofrimento e de dor. Mas o texto vai dizer que ele se prostra o seu rosto e orando disse: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A nossa oração, elas têm que estar em harmonia com a vontade de Deus, alinhada com a vontade de Deus. É assim que nós devemos orar. Aqui eu entendo que a nossa oração não deve ser respondida conforme a nossa vontade, como o pastor Fábio falou. Muitas das vezes a gente oramos a Deus e damos o caminho para que Ele atue. Nós vamos dizer: Senhor, estou orando aqui, mas o Senhor faça assim, desse jeito, dessa forma. E não é dessa forma, porque a nossa oração, ela tem que estar de conformidade com a vontade de Deus. Quando ela está com a sua vontade, sobre a sua vontade, nós vamos ver Deus agindo poderosamente através da nossa oração. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer. A vontade de Deus. E achamos que Deus, ele não... E muitas das vezes quando oramos e as coisas não acontecem, achamos que Deus, ele não está nos ouvindo. Achamos que Deus não ouve a nossa oração. E muitas das vezes ficamos frustrados, porque Deus não atendeu. Queremos orar e dar as coordenadas a Deus, como Deus tem que fazer. Ou seja, de uma forma, ensinando como ele deve agir. Essa é a nossa natureza. E uma natureza falha, porque o nosso Deus, ele não está limitado a mim e a você, ou às nossas orações. Como eu disse, a oração, ela tem que estar de conformidade com a vontade de Deus. Mas quando a nossa oração, ela está justamente alinhada com a vontade de Deus, nós vamos ver Deus movendo a sua mão para nos abençoar, movendo a sua mão para nos dar vitória. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. E precisamos ter verdadeiramente uma vida prática de oração. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E muitas das vezes é muito cômodo para nós orarmos só quando as coisas estão difíceis. Só quando as coisas estão difíceis, porque quando tudo está bem, nem lembramos de agradecer ou orar. Nem lembramos. Mas quando as coisas começam a apertar, a gente sabe para onde correr. Joelho ao Pai. Mas não deve ser assim a nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida de oração.
A nossa vida deve ser uma vida regada de oração, porque é a oração que nos aproxima de Deus, é a oração que nos faz ter comunhão com Deus, é através da oração que você ouve o seu Pai. É através da oração. E é por isso que quando Jesus, naquele lugar, está angustiado, sofrendo a dor da crucificação, mesmo ele querendo não estar naquela condição, ele vai dizer: Senhor, meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a vontade de Deus que deve prevalecer em nossas orações e sobre as nossas vidas. Precisamos entender isso. Um outro exemplo, no livro de Esdras, capítulo 8, verso 21, vai dizer assim: então determinei jejum e oração enquanto estava juntos ao rio Ahava, que de maneira que humildemente pedisse ao nosso Senhor Deus, para que Ele nos desse uma boa viagem e nos protegesse como também os nossos filhos, os nossos bens, enquanto viajávamos. Esse episódio, esse relato aqui, Esdras agora, ele recebe do rei Ciro autorização para voltar a Judá e agora guiando o povo e as suas famílias para Jerusalém. O caminho era perigoso, o caminho não era fácil de trafegar, mas Esdras diz que teve vergonha. Ele teve vergonha de pedir ao rei escoltas de soldado para protegê-los do perigo durante a caminhada, porque ele tinha dito ao rei que o nosso Deus nos guardaria onde quer que passássemos. E o que ele faz? Convoca o povo: vamos orar e jejuar. 3 dias. E a palavra no versículo 23 vai dizer: todos jejuaram e orando, pedindo ao Senhor Deus proteção. E Deus moveu a sua mão através das suas orações. Deus fez que um povo passasse pelo aquele caminho, que era um caminho perigoso. Deus permitiu que o povo passasse sem dano algum. Por quê? Porque Esdras sabia e conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia, e é por isso que ele tem vergonha de pedir, porque anteriormente ele vai dizer que o meu Deus é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos protege aonde quer que nós estejamos. E é por isso que quando ele recebe a carta, ele vai dizer: eu não vou pedir ao rei para que mande escolta para eu levar o povo, porque eu garanti que o meu Deus é o Deus que nos guarda. Então vamos orar e jejuar para que Deus nos dê uma passagem tranquila. E o texto vai dizer que Deus se moveu através da oração daquele povo. Imagine eu e você o que é que Ele pode fazer através da minha oração, através da tua oração, quando está alinhada aos seus propósitos. Deus pode fazer muito mais do que eu penso ou você pensa. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, se nós entendermos quem é o Deus que nós servimos. Precisamos entender isso. Deus, Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Deus é um Deus que atende as nossas orações. A própria palavra vai dizer que o ouvido dele não está agravado para que não ouça, e nem o seu braço estendido para que não salve, encolhido para que não salve. O nosso Deus é um Deus que ouve. O nosso Deus é um Deus que ouve a minha e a tua petição. Então, meu irmão, entenda que muitas das vezes Deus, Ele vai responder às nossas orações. Aliás, Ele sempre responde. Ele sempre responde às nossas orações. Umas, Ele vai dizer sim. Ele vai dizer sim. E quando eu vejo, eu pensei que Deus nunca dissesse não. Mas na Bíblia eu encontrei Ele dizendo não. E aí, quando, muitas das vezes, como eu disse, Ele vai responder as nossas orações dizendo sim. Foi assim com Davi.
Davi vem de uma guerra. Quando chega na cidade de Siclac, tudo está arruinado. Tudo está acabado. Suas famílias foram levadas cativa. Todo o povo agora chega diante de Davi e começa a chorar. Começa a se lamentar. Começa agora a colocar culpa em Davi por tudo aquilo que estava acontecendo. Davi, ele chora também. Davi, ele sente-se culpado, mas aí o povo chora tão alto que Davi, ele agora se constrange e vai orar ao Senhor. E quando ele vai orar ao Senhor, ele vai dizer: Senhor, eu vou atrás dele. E o Senhor vai dizer: vai, Davi, porque tu pegarás ele no caminho. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Achamos que Ele não está nos ouvindo, mas Ele ouve e nos ouve muito bem. Como eu disse, uma das vezes Ele vai dizer sim, outras das vezes Ele vai dizer não. Outras das vezes Ele vai dizer não, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Davi tinha o maior das intenções de fazer o templo do Senhor. Mas quando ele está lá com o Senhor vai dizer: não, Davi, não é você que vai erguer o templo. Você é um homem sanguinário, mas é o seu filho. Não era o tempo. Não era o tempo. E muitas das vezes Deus, ele vai nos responder dizendo: não, filha, não é o tempo. Não é agora. Talvez você ache que é o melhor para você, porque você não sabe o que está para acontecer. Mas eu sei o que é melhor para você. Não é o tempo. E outras das vezes ele vai dizer, vai responder dizendo: espere. Espere. Por quê? Porque o tempo certo de Deus vai chegar sobre a sua vida. O tempo certo. Precisamos entender que ele vai dizer sim, vai dizer não e vai dizer espere. E é necessário, como eu disse, estarmos ligados ao nosso Deus para entender todas essas palavras. Entender quando ele disser sim, entender quando ele disser não e entender quando ele disser espere o tempo exato para cumprir a promessa. Espere. Muitas das vezes nós achamos que Deus, ele não responde a nossa oração, mas a oração é a chave que move o braço daquele que rege todo o universo, daquele que tem o controle de todas as coisas. Ele não perde o controle, então a sua oração não é em vão. Deus está ouvindo, mas é necessário você esperar. É necessário você esperar o tempo de Deus para a sua vida. É através da oração que Deus abre as portas, que Deus abre o caminho para que o seu povo passe. É através da oração. É através da oração, meu irmão, minha irmã. Não se angustie. Não fique temeroso a nada, porque Deus, ele tem ouvido a sua oração. Deus, ele tem visto as suas aflições. É necessário você só entender que você deve permanecer de joelhos. Porque enquanto você estiver de joelhos em Deus, você não vai se curvar diante das circunstâncias adversas que se levantar sobre a sua vida. Você tem que entender isso. Um outro exemplo está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e até o 10. O relato vai dizer que Jabez foi o mais importante do que qualquer um dos seus irmãos. A sua mãe, ela deu esse nome de Jabez porque ela sofreu muito na hora dele nascer. Jabez significa aflição. Foi ele que orou a Deus, ao Deus de Israel, dizendo assim: quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Por favor, fique comigo em tudo quanto eu fizer e guarda-me de todo mal e sofrimento. E Deus concedeu o que lhe havia pedido. No meio daquele terrível contexto que esse homem
vivia. Jabez, ele ora, e talvez essa foi a sua maior oração. O que faz daquele homem ser um herói é que ele procurou alcançar os benefícios de Deus. Ele procurou alcançar os benefícios, não procurou alcançar os seus benefícios pela sua própria capacidade. Ele procurou a presença de Deus no momento da sua maior dor. No momento da sua maior dor, ele reconhecia que somente Deus ele poderia guardar a sua vida e guiar. Ele entendia que somente ele e a sua segurança e ninguém mais. Ele era que regia e ele que elegeu o próprio Deus como seu refúgio e habitação firme. E é por isso que ele ora. Assim, diante das tempestades, aquele homem não teria que temer, porque Deus era a sua proteção. Então ele entendia que poderia prosseguir. Da mesma forma, ele entendia que precisava confiar em Deus e não temer as surpresas que poderiam vir sobre a sua vida. É por isso que ele ora. E a palavra vai dizer: e o Senhor atendeu ao seu pedido. Atendeu ao seu pedido. Entenda nessa manhã, Deus está nos despertando para termos uma vida de oração. Independente de que estamos vivenciando nesse mundo, nós precisamos orar. Enquanto estivermos de joelho, como eu disse, a nossa família vai estar de pé. Enquanto estivermos de joelho, veremos milagres e prodígios de Deus neste lugar. Enquanto a igreja ora, Deus, ele move os seus braços. Quando a igreja ora, o céu se move e o inferno, ele treme. Precisamos entender isso. Precisamos ter uma vida prática de oração. Precisamos entender que precisamos orar dia após dia. É por isso que Deus disse para nós durante esses dias: é tempo de orar. É tempo de orar, meus irmãos, porque as coisas não vão ficar melhores. Elas vão continuar e a tendência é piorar. E se você não estiver de joelho, você não vai aguentar. É necessário orarmos, é necessário estarmos diante de Deus de joelho, porque enquanto tivermos de joelho, os céus vai se abrir ao nosso favor e o inferno, ele vai estremecer, porque há uma igreja de joelhos. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. E eu falava um dos pontos na sexta-feira aqui com as irmãs de Esté. Esté também, ela é chamada para a oração. É despertada para orar. Ela precisava sair do seu conforto e orar para interceder por um povo que ia ser exterminado. E como eu disse, a gente não vai ver na história do livro de Esté o nome de Deus, mas vamos ver Deus trabalhando silenciosamente em favor do seu povo. Em favor do seu povo. Esté estar ali naquele lugar, no lugar confortável, no lugar onde ela não precisaria fazer nada. Ela não estava entendendo, na verdade, o que estava acontecendo ao seu redor. E ela está ali, agora o seu tio, o seu primo Mardoquai, faz chegar até Esté o que estava acontecendo. O texto vai dizer que aquele homem, ele vai persuadir a Esté a se aproximar do rei em favor dos judeus. Esté não estava entendendo nada porque Mardoqueu estava vestido de pano de saco, porque ele estava se lamentando naquele lugar. Ela pega a roupa, manda para ele, ele manda de volta, ele diz: eu não vou vestir, mas olha, fala para ela o que é que está acontecendo. Ele fala toda a trama de Amã que estava para acontecer, o decreto que estava para ser cumprido. E agora Esté começa a entender que as coisas não estavam tão bem como ela imaginava estar. E aí, esse homem no capítulo 4 do livro de Esté, capítulo 4, verso 14, a parte B, vai dizer justamente para ela: e quem sabe, se foi neste momento ou nesta ocasião que Deus escolheu você como rainha.
Ou seja, quem sabe, Esther, se foi mesmo para uma ocasião como esta que ele fez você ser escolhida como rainha. Ele sabia, e essa notícia ao chegar a Esther, ela sai da sua zona de conforto, entendendo os propósitos daquele, vamos dizer, manifesto do seu tio ali no portão. E ela vai dizer, olha, eu não posso chegar diante do rei sem ser chamada. Porque pela lei, se eu chegar diante dele ou qualquer pessoa sem ser chamada pelo rei, essa pessoa vai morrer. Mardokai vai dizer assim, olha, deixa eu também te dizer uma coisa. Mesmo que você não se levante, mesmo que você não saia da sua posição, ele vai levantar alguém para nos dar vitória. Mas fique sabendo você, rainha Esther, que se você não se levantar, você também morrerá. Você é judia. O decreto é para todos os judeus. Então, se você não se posicionar, você também participará do massacre. Esther agora ela começa a entender e vai dizer assim, diz a ele que junte todo o povo, todos, e jejuem comigo por 3 dias. E eu também vou jejuar aqui no palácio com as minhas moças. E durante esses 3 dias, eu vou à presença do rei. Se eu tiver que perecer, perecerei. Esther entendia a necessidade dela agora de orar e interceder pelo seu povo. Esther sabia agora qual era a sua posição. E ela proclama oração e jejum. O medo de Esther se foi. Porque ela estava com medo da morte. E aí eu entendo que quando eu e você estamos de joelho diante de Deus, não teremos medo de nada. Quando você entra na presença de Deus em oração, você perde os seus medos. Mas é necessário nós entendermos que precisamos nos posicionar em oração, para que os braços de Deus sejam movidos ao nosso favor. O texto diz que Esther não precisou passar os 3 dias, mas foi durante os 3 dias que ela vai até a presença do rei. Ela se coloca no pátio do palácio. E agora quando o rei olha, ele olha aquela mulher, ele olha para ela e estende o cedro. O que tens, rainha? Qual é a tua petição? E talvez, muitas das vezes, a gente até desista. Estamos orando, pedindo, mas Deus não move, Deus não se move. Parece que Ele não está nos vendo. Ei, Ele vê e ouve a minha e a tua oração. Ele vê e ouve a minha e a tua oração. Talvez você esteja tão ansiosa para ouvir a voz de Deus que não está ouvindo a voz dele dizendo, olha, já estás na minha presença. O que queres? Qual é a tua petição? Qual é a tua petição? Precisamos entender que temos que ter uma vida de oração diante de Deus. Quando você entra na presença de Deus em oração, você vai ficar de pé diante das dificuldades. Você vai ficar de pé diante de qualquer homem. O texto vai dizer que o rei achou graça a Esther, o rei achou graça a Esther, estendeu o seu cedro. E agora, toda a sentença começa a ser mudada. Toda a sentença daquele povo que seria massacrado começa a ser mudada. Mudada porque tinha alguém que se colocou de jejum e oração por causa de um decreto que bania o povo de Deus, judeus. Deus trabalhando silenciosamente através da oração. Como eu disse, talvez você tenha orado. E Ele está dizendo, espere.
espere, porque o tempo certo, Ele vai agir. O que você não pode deixar é de orar. É de orar. Uma certa feita, eu estava conversando com uma senhora, uma mulher da SAF, a gente foi visitá-la. E ela, quieta, calada, dentro da sua casa, muito amargurada. E ela dizia assim, há tanto tempo que eu oro, e quanto mais eu oro, as coisas ficam bem difíceis. O meu filho envereda pelas drogas, a minha filha envereda pela prostituição, e eu não vejo Deus agir sobre a minha vida. E a gente escutando aquela mulher, e aí uma outra mulher falou para ela, olha, deixa eu te contar só uma coisa, que Deus Ele manda dizer, não desista daqueles que você tem orado. E ela diz, eu já não aguento mais. E ela disse, olha, certa mulher estava orando pelo seu filho. E chegou um dia em que ela desistiu de orar pelo seu filho. Que quanto mais ela orava, mais difícil se tornava a vida do seu filho. E aí, ela disse que o filho se levantou e disse, mãe, eu sonhei com uma senhora. E ela disse, conte-me o sonho. Ele disse, mãe, eu vi a senhora numa fila muito grande, numa fila enorme. A senhora era a última, e de repente a senhora estava no começo. E de repente, mãe, quando a senhora ia ser atendida, eu acordei. E ela disse, eu não entendi. Ele disse, mas mesmo de eu me acordar, eu entendi o que Deus Ele estava falando, mãe. Que quando o projeto dele ia acontecer sobre a sua vida, a senhora saiu da posição. E ela entendeu que quando Deus estava para fazer, ela saiu do lugar que ela estava, de joelho. Ou seja, muitas das vezes nós achamos que oramos demais e Deus não vai responder. E queremos desistir no meio da caminhada. Ei, continue orando. Não cesse de orar, porque a mão de Deus vai se mover ao seu favor. Então entenda nesse dia que é tempo de despertarmos para orarmos mais e mais. Porque o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Mas uma verdade tem que estar em nosso coração. Se pararmos para pensar, a oração é um combustível do cristão. É o meio no qual o cristão tem relacionamento com Deus. Mas a motivação principal do nosso coração em buscar uma vida de oração não pode ser apenas pelos benefícios que ela pode nos trazer, mas sim pelo prazer de estar em constante comunhão com o nosso Criador. O texto de Lucas vai dizer que Jesus está ali no cenário para orar. E quando ele termina de orar, um dos seus discípulos pede a Jesus, dizendo, ensina-nos a orar. Ele sabia que o grande segredo do ministério de Jesus era a oração. Era por ter uma vida de oração. Então nós precisamos entender que o nosso maior combustível é a oração. É a oração. A igreja não caminha sem oração. Você não vai caminhar sem oração. Então é necessário não só pelos benefícios que ela pode nos trazer, mas pela comunhão com o nosso Criador. Deve nos motivar a orar dia após dia. É por isso que os discípulos fazem, Senhor, ensina-nos a orar. Precisamos ter uma vida de oração. Quem se ajoelha diante de Deus, ele não vai se curvar diante de nenhuma dificuldade. Então entenda nessa manhã que é necessário você estar em oração. É necessário você se despertar para orar.
Esse é o tempo no qual Deus está nos chamando para ter uma vida prática de oração. Para ter uma vida prática de oração. Salomão, ele orou ao Senhor, pedindo para que Deus, ele viesse ajudar ou permitir que o templo ele fosse feito. E depois que Salomão terminou de orar, o texto em 2 Crônicas 7, o 1 e o 4, e depois do 11 ao 15, vai dizer que Deus se manifestou no meio da congregação. A glória era tão grande do nosso Deus que os sacerdotes não poderiam estar naquele lugar. Que grande era a presença de Deus naquele lugar. E depois Deus responde à oração de Salomão. Então, meu irmão, Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. E ele nos chama, ele nos convida, dizendo: igreja, é tempo de orar. É tempo de orar. Então ore, continue orando, se dedique à oração, porque Deus, ele irá fazer proezas e maravilhas sobre a nossa vida e no nosso meio. Se você não tem visto o milagre, continue orando, porque os prodígios vão acontecer. Continue orando, igreja do Senhor, porque esse é o tempo de orar. Esse é o tempo de orar. Esse é o tempo de orar. E eu creio tão somente, eu não sei você, mas esses dias marcaram a minha vida. E eu acordei, eu fui deitar ontem com muita dor e tomei um remédio para concluir. E aí, desde o tempo que a nossa irmã Rose, pelo WhatsApp, me chamou, me convidou, eu senti algo diferente. Deus, ele falava comigo que era tempo de orar. E eu disse: Senhor, eu me conformo só em pela manhã fazer a minha oração, ir ao trabalho e voltar à noite, orar novamente, porque quando a gente começa a orar, as coisas parecem se tornar difícil. Mas Deus, ele falava ao meu coração, me chamando que era tempo de orar. E eu dizendo que eu não queria. E aí ele me deu uma revelação. E eu disse: Deus, não faz isso, porque eu não vou ir tão longe. E eu disse: Kaline, eu estou com medo, mas Deus, ele tem me chamado para esse tempo. E quando foi ontem, Deus, ele me revelou novamente em um sonho. E aí, eu estava no cenário terrível de uma guerra espiritual. E eu estava escondida, só olhando tudo acontecer. E ele permitia que eu passasse por cada cômodo daquela casa. E eu dizia, ficava olhando. E chegou um momento no qual Deus disse: é agora. E eu saio correndo daquele lugar, justamente orando e intercedendo pelaquele momento. E eu dizia assim: Senhor, por que não chamaram Éder? Por que não chamaram o pastor Cláudio? Olha o que está acontecendo naquele lugar. E gente chegavam ali, irmãos, para repreender demônio e não conseguia. E as pessoas sendo possessas. E eu disse: Senhor. E ele me mostrando onde eu estava. E de repente Deus, ele me toma naquele lugar. E eu ia até cada cômodo repreender demônio no nome do Senhor. É Deus me chamando, é Deus te chamando. E muitas das vezes nós não entendemos. Mas Deus, ele quer que eu e você tenham uma vida prática de oração. Nós precisamos orar, porque o inferno, ele não está brincando. O inferno não está brincando e a igreja não pode brincar. Quando a igreja, ela se ajoelha, o inferno tem que estremecer, porque quando a igreja, ela está de joelho, o céu se move em favor dela.
Então entenda nessa manhã o que Deus ele quer sobre a sua vida. Entenda o que ele quer fazer através da sua vida. Não tenha medo, assim como Esther não teve medo e foi fortificada pelo nosso Senhor. Então se posicione em oração, porque Deus ele vai fazer através da sua vida. Entenda nessa manhã que Deus ele está nos despertando para orar. Igreja, é tempo de orar. É tempo de ver os prodígios e milagres de Deus acontecer. É tempo de você orar e o enfermo ser curado. É tempo de você orar e aquele que não anda voltar a andar. É você que Deus ele quer usar. É você que Deus se levanta nesta manhã para que você ore com fervor e instância, assim como Elias orou. Assim como Elias orou. Então não tenha medo do que Deus ele pode fazer através da sua vida. Mas ore, eu entendi. E eu disse, irmã Rose, eu estou entendendo o que Deus ele quer sobre a nossa vida. Deus marcou a minha vida com essa conferência de oração. E eu creio que marcou muitas vidas nesse lugar. E eu vou dizer uma coisa a você. Minha vida não será mais como antes. Eu entendo os propósitos de Deus, então entenda você também. Deus, ele quer usar tuas mãos. Deus, ele quer usar a tua boca. Deus, ele quer te usar como instrumento. É necessário você orar. Talvez você diga, Deus, eu não vejo mais o Senhor operar prodígios e maravilhas, eu não vejo o Senhor curar, eu não vejo o Senhor fazer isso. Talvez é porque está faltando oração. É oração. Então entenda o que Deus ele quer sobre as nossas vidas, que sejamos servos que ora perseverantemente. Elias era igual a mim e a você. Entenda, ele não tinha nada de mais e nada de menos. Era igual a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas aflições, mas ele orou. Ele orou ao Deus do céu e disse, Senhor, que não chova e não houve chuva. Mas depois ele volta e vai dizer agora que vai haver chuva. Acorre, Acabe, apanha os teus carros, porque chuva vai vir por aí, Acabe. Era Deus, é Deus fazendo, meu irmão. É Deus. Entenda nessa manhã o que ele tem para fazer sobre a sua vida. E se coloque de joelho diante dele. Se coloque de joelho diante dele. E você vai ver o que ele vai fazer através da sua vida.